Tirania de Aço capítulo 175. Um dia normal para o conde do Tirol. Depois de jantar com Lindy e Henrietta, Berengário finalmente conseguiu relaxar. Como tal, sentou-se em frente à lareira enquanto a noite ia e vinha, bebendo vinho de seu cálice de caveira. Quanto mais bebia, mais embriagado ficava, até que finalmente, ele começou a falar com seu cálice como se estivesse falando com seu próprio irmão. Lambert, meu irmãozinho, por que você me odeia a tal ponto que deve tentar acabar com minha vida e usurpar meu título? Embora Berengário tivesse ouvido falar sobre o motivo das ações de Lambert durante o duelo em Obsedovt e pudesse simpatizar um pouco com ele, afinal, se ele estivesse na posição do menino e tivesse um irmão mais velho como Berengário antes de sua reencarnação, ele também teria planejado contra tal tolo. No entanto, para Berengário, as ações de Lambert eram imperdoáveis, principalmente porque ele continuou a se envolver em tal comportamento depois que Berengário provou ser capaz de levar a casa maior poder e prosperidade. Obviamente, o cálice feito do crânio de Lambert não respondeu à pergunta de Berengário. Enquanto isso, Lindy entrou e observou a conversa bêbada de Berengário com o objeto inanimado e, como tal, ela rapidamente se aproximou dele e pegou o cálice de suas mãos enquanto ele tentava tomar outro gole. Eu acho que você já teve o suficiente, mestre. Contemplando a expressão preocupada de Lindy e o olhar com que o cálice de caveira lhe lançava, Berengar limitou-se a rir antes de permitir que Lindy lhe arrancasse o cálice. O jovem conde expressou seu apoio às ações de seu amante enquanto lutava para ficar de pé enquanto se apoiava em Lindy para obter apoio. Você provavelmente está certo. Depois de encontrar o equilíbrio, Berengar seguiu Lindy lentamente até o quarto, onde ela o ajudou a se despir e a se deitar. Logo depois ela fez o mesmo. Berengário estava bêbado demais para cumprir sua promessa no início do dia, e por causa disso, a jovem bela fez beicinho. No entanto, ele encontrou conforto no ato de abraçar nos braços de seu amante enquanto os dois adormeciam. Em pouco tempo a luz da aurora brilhou através da janela, e Berengário despertou do seu estupor bêbado. Milagrosamente não tinha ressaca, o que agradeceu a Dioniso por tal resultado. Ele costumava agradecer aos antigos deuses pagãos sempre que algo de bom acontecia, com ele relacionado à maestria deles. Era uma piada despreocupada, e obviamente algo que ele guardava para si mesmo. Como ateu, ele não acreditava verdadeiramente em suas brincadeiras. No entanto, quando ele olhou para a expressão insatisfeita no rosto adormecido de Lindy, percebeu que não havia cumprido sua promessa. Assim, um sorriso tão perverso apareceu em seu rosto enquanto uma trama sinistra se formava em sua mente. No entanto, antes que ele pudesse começar a encenar tal coisa, Berengar ouviu os gritos infantis de Hans no outro quarto, e os instintos maternais de Lindy assumiram com seus olhos azuis instantaneamente se abrindo e sua cabeça se levantando do travesseiro. Vendo seu corpo nu brilhando à luz da aurora, Berengário quis saltar sobre a mãe de seu filho ali mesmo. Ainda assim, infelizmente para ele, ela estava muito focada em seu filho e seus gritos como tal. Ela rapidamente saiu da cama e vestiu sua camisola antes de deixar Berengário fazer bercinho como uma criança a quem for negado seu brinquedo favorito. Vendo que não tinha mais a oportunidade de brincar com a Lindy esta manhã, Berengar também saiu da cama e vestiu seu traje atlético folgado antes de iniciar sua rotina diária. Depois de fazer sua corrida matinal, flexões, abdominais, agachamentos e flexões, Berengar começou a levantar pesos antes de treinar esgrima. Agora que seu olho direito não era mais utilizável, sua destreza em combate foi muito diminuída, especialmente porque ele foi forçado a se treinar novamente no uso de sua mão inábil. Afinal, sem o uso de seu olho dominante, para supervisionar o uso de sua mão dominante, lutar com a mão direita era apenas pedir encrenca. Como tal, ele foi mais uma vez completamente derrotado em sua sessão de sparring com um dos cavaleiros sob seu comando. No entanto, Berengar era um homem persistente e não desistiria até que estivesse mais uma vez adequado no uso da espada. No entanto, ele não lideraria nenhuma carga no campo de batalha até então e simplesmente ficaria na retaguarda e permitiria que os seus soldados lutassem por ele. A ideia feriu muito seu orgulho enquanto pensava nisso. No entanto, esse foi o preço a pagar por sua arrogância. Como tal, ele passou o tempo do banho refletindo muito sobre as ações tolas de seu passado, cujos resultados foram trazidos por seu ego crescente. Depois de sair do banho e cumprir os outros requisitos básicos de higiene, Berengário tomou o pequeno almoço com a família. Por fim,
A refeição transcorreu sem intercorrências e nada de importante foi discutido. Como tal, Berengar logo se viu envolvido em seu trabalho, onde supervisionava principalmente a aprovação de questões orçamentárias promulgadas pela Câmara dos Lordes. Agora que tinha homens capazes e leais à frente de suas reformas, Berengário tinha pouco a microgerenciar e, portanto, tinha um grau muito maior de tempo livre do que no passado, quando tinha que liderar os esforços em cada pequena coisa. Eventualmente, um arquivo peculiar chegou à sua mesa, que era para a aprovação da nomeação de um membro da Câmara dos Lordes, um homem com quem Berengário havia passado muito tempo no passado, mas ultimamente havia deixado por conta própria. Gunther, o agricultor respeitável que o ajudou a implementar suas reformas agrícolas em seus estágios iniciais, foi eleito para a Câmara dos Comuns pela população padrão capaz de votar, que ainda era muito poucos neste momento. Ele havia abraçado muito a educação e passou uma parte significativa de seu tempo livre educando-se sobre vários tópicos. Vendo que ele passou no teste que foi estabelecido para determinar a capacidade de votar e no outro exame que determinava a capacidade de ocupar um cargo político, Berengário não teve queixas em aprovar sua nomeação. Durante uma das emendas anteriores à Constituição do Tirol, Berengar alterou seus poderes constitucionais para permitir a capacidade de aceitar um candidato à Câmara dos Lordes e à Câmara dos Comuns para residir com o chefe de Estado. Mesmo que as pessoas comuns e os lordes pudessem votar em seus representantes, supondo que eles tivessem passado o padrão mínimo de educação para tanto, e os demais requisitos constitucionais, ainda não era uma garantia de que o eleito ocuparia o cargo. Em última análise, o poder de escolher quem representava o povo ainda estava com Berengário. Por exemplo, ele nunca aprovaria alguém em uma posição de poder que fosse antagônico aos interesses dele e de sua família. Tampouco apoiaria alguém com um histórico de pura incompetência ou corrupção. Às vezes as pessoas não sabiam o que era melhor para a sociedade, e era nesse ponto que um monarca deveria intervir para evitar que a tolice dessas pessoas prejudicasse a nação. No entanto, Berengar não teve queixas com Gunther. O homem era bastante inteligente para alguém nascido na posição de servo. Ele também provou sua competência nos estágios iniciais das reformas agrícolas de Berengário. Agora que ele era bastante educado, ele era o representante perfeito para as pessoas comuns. Como tal, Berengar rapidamente assinou sua aprovação ao documento antes de passar para o próximo candidato. Depois de passar por uma lista de potenciais candidatos para preencher as vagas nas duas bancadas parlamentares, Berengário rejeitou mais de 75% deles. Principalmente devido à falta de habilidade que demonstraram em seus respectivos campos. Como tal, o sistema parlamentar ainda estava em grande parte vazio. No entanto, estava começando a tomar forma e, como tal, a carga de trabalho de Berengário diminuía completamente a cada dia que passava. Ainda assim, Berengário tinha muitos documentos para ler e assinar e, como tal, passou o resto do dia fazendo tal coisa. Quando terminou seu dia de trabalho, já havia passado da hora do jantar. Ele mais uma vez perdeu a ocasião de jantar com sua família. No entanto, Berengário levantou-se rapidamente do seu lugar, onde estivera sentado a maior parte do dia, e dirigiu-se à cozinha para comer. Onde ele jantou sozinho antes de retornar ao seu quarto. Para sua surpresa, Linde estava esperando por ele, completamente nua e deitada em sua cama com um sorriso lascivo no rosto enquanto exibia sua figura sedutora. Berengar rapidamente fechou a porta atrás de seu entrar na sala, e Linde fez sinal para que ele se juntasse a ela enquanto ela dizia as palavras. É hora de cumprir sua promessa. Um sorriso ansioso apareceu no rosto de Berengário enquanto ele se despia de suas roupas luxuosas e se lançava sobre seu amante. Ele estava esperando por isso o dia todo. O casal passou o resto de suas horas de vigília fazendo amor, onde Berengar foi excepcionalmente cuidadoso para não engravidá-la. Afinal, eles já tinham um filho, e Linde ainda era jovem, com muitos anos de fertilidade pela frente. Era melhor não apressar essas coisas. Com isso, Berengário acabou suportando um dia típico em sua rotina como conde do Tirol. Tirania de Aço capítulo 176 vendendo armadura para os bizantinos enquanto os exércitos de Berengário mantinham a situação na fronteira, o próprio Berengário pôde desfrutar plenamente da natureza pacífica proporcionada pela estabilidade de suas terras. Embora vários dos outros senhores do Tirol aos quais ele subjugou em suas conquistas estivessem principalmente chateados pelas muitas reformas que ele os havia forçado, devido ao seu cuidadoso desdobramento de tropas em todas as regiões centrais,
Eles tinham pouco poder para se rebelar contra ele. A maioria deles, é claro, foi sábia o suficiente para não tomar tal ação enquanto os bávaros devastavam o resto da Áustria. Berengar pode ser um tirano que os despojou de vários de seus poderes feudais, mas ele forneceu um reino estável e economicamente eficiente em uma época de caos e destruição. Como tal, os benefícios que obtiveram com Berengar de fato, com as reformas militares de Berengário, criando um exército centralizado sob seu comando, os senhores individuais de seu reino foram poupados da despesa de treinar e equipar tais tropas. Embora esses soldados que guarneciam suas cidades fossem fanaticamente leais a Berengário, eles não causaram nenhum problema à autoridade de seus vassalos, além de lembrá-los de seguir as leis em que Berengário havia promulgado. A complexa burocracia do estilo imperial que Berengar havia colocado em prática em todo o Tirol havia diminuído muito a quantidade de tempo que esses senhores precisavam para trabalhar no governo de seus reinos, permitindo-lhes manter um estilo de vida luxuoso cheio de muito mais lazer do que antes. A nobreza mais jovem apreciava muito as reformas políticas de Berengário, pois tinham muito menos trabalho a fazer e podiam divertir-se com as suas vastas fortunas. As posições críticas da nobreza, como viscondes e barões, foram preenchidas, principalmente com a geração de Berengário. Afinal, a maioria de seus pais havia participado da rebelião de Lothar e acabou com um destino semelhante ao do falecido conde. A princípio, muitos desprezaram muito Berengário e o culparam pelo resultado. No entanto, Berengar era astuto e exibia a riqueza gerada pelos distritos industriais nas cidades de Kufstein e Innsbruck para atrair esses jovens, nobres para sua causa. Se eles provassem sua lealdade e deixassem de lado suas crenças tolas, eles também poderiam obter a aprovação de um distrito industrial em sua região. Em última análise, se Berengário era ou não culpado pelos pais, a paz reinava no Tirol enquanto a maioria das regiões de língua alemã sangrava em constante conflito. Por causa disso, o comércio de Berengário floresceu, internamente com seus parceiros comerciais na Itália e no Império Bizantino. No momento, Berengário estava dando um banquete para Aretas, que lhe trouxe grandes notícias do Império do Oriente. Fazia vários meses desde a última vez que ele viu seu parceiro comercial mais importante. Até onde Berengário sabia, o homem estava no processo de convencer o Império a terceirizar uma parte de seu equipamento para as fábricas de Berengário. Finalmente, os strategos da Jônia lhe trouxeram as notícias que Berengário queria ouvir. O imperador finalmente concordou com o meu pedido. Esperamos que 1/3 do equipamento do nosso exército seja fabricado aqui em Kufstein. Suponho que suas instalações possam lidar com um pedido tão grande. Berengário riu enquanto bebia de seu cálice de caveira, antes de responder à pergunta do homem. Claro. Não será um problema. Aretas ficou feliz em ouvir tal coisa enquanto brindava seu cálice de vinho a Berengário em seu próximo empreendimento comercial. Para nossa fortuna coletiva. Que seja um relacionamento longo e frutífero. Berengário ergueu a taça na torrada antes de beber mais uma vez. O fato de Berengário estar agora bebendo de um requintado cálice de caveira e ter um tapa-olho não passou despercebido ao nobre bizantino que tocou no assunto desajeitadamente. É sim então. Eu não posso deixar de notar o cálice de caveira e o tapa-olho. Há algo que eu deveria saber. Berengário pousou rapidamente a faca e o garfo ao ouvir aquelas palavras. Sua expressão tornou-se severa enquanto observava de perto o crânio de seu irmãozinho, que havia se transformado em um copo extravagante. Eventualmente, um sorriso sinistro se espalhou por seu rosto quando ele contou a um homem a verdade do assunto. Alguém próximo a mim procurou me fazer mal, depois de terem feito inúmeras tentativas contra a minha vida e serem exilados de meus domínios, voltaram com um exército para usurpar minha posição. Durante a batalha, essa pessoa tirou a visão do meu olho direito, por isso os matei e peguei seu crânio como troféu. Decidi transformá-lo em um copo para que eu sempre me lembre que até os membros mais próximos de seus amigos e familiares podem trair você, e o preço que é pago por ser misericordioso. As palavras arrepiantes de Berengário permearam o ar e foram rapidamente seguidas de silêncio. Lindy era a única pessoa a saber a quem Berengário se referia. Henrietta ignorava alegremente que o cálice de caveira em que Berengário sempre bebia era o de seu outro irmão. Naturalmente, ela não foi informada da morte de Lambert nem de suas ações traiçoeiras. Como tal, ela assumiu que era outra pessoa. Quanto a Aretas, ele ficou muito perturbado porque o cálice era um crânio humano real mergulhado em ouro e não uma obra de arte monstruosa. Tal barbárie era inaceitável no Império do Oriente,
Mas o conde do Tirol olhava para o cálice de caveira com orgulho. Tal coisa era genuinamente impensável para pessoas civilizadas. Apesar de seus protestos internos, Aretas sabia que seu relacionamento comercial com Tirol valia mais do que seu desgosto interno, eu vejo. Dito isso, Berengar mudou a conversa para de negócios e começou a indagar sobre os detalhes do pedido. Diga-me, que estilo de armadura vou criar para as forças do seu império? Vendo que o assunto havia mudado de sua natureza sombria anterior, Aretas rapidamente abordou a pergunta de Berengário. Acredito que você se referiu a isso como armadura de padrão de espelho. Contanto que você possa fazer essas peças complexas, podemos lidar com o resto da produção, como a armadura de malha que fica embaixo dela. Este era um pedido bastante simples, e Berengário ficaria feliz em cumpri-lo. O correio levava mais tempo para ser fabricado e dificilmente valia os esforços de sua indústria. Como tal, ele ficou satisfeito com tal notícia. Assim Berengário rapidamente abordou sua próxima preocupação. Você vai precisar de nós para fabricar capacetes ou armas. Aretas balançou a cabeça antes de responder. Infelizmente, só consegui aprovação para a produção das couraças espelhadas e suas ombreiras. Sendo assim, esses são os únicos equipamentos que exigimos que você fabrique. Berengário acenou com a cabeça em aprovação. Era muito mais simples desviar uma linha de produção para um único equipamento e, como tal, ele ficou mais do que feliz em fabricá-lo. Afinal, era uma armadura cara de produzir, e fazê-lo em grande número permitiria-lhe lucro substancial. Assim, respondeu afirmativamente ao pedido de Aretas. Tudo bem por mim, o preço é negociável, mas peças tão complexas exigirão que uma linha de produção significativa seja estabelecida para isso. Como tal, minha oferta inicial é de 15 hiperpirons por peça. O hiperpiron era uma moeda de ouro em uso pelo Império Bizantino durante seus últimos dias da vida passada de Berengário. Nessa linha do tempo, foi gradativamente rebaixado até a inutilidade. No entanto, nesta linha do tempo, o Império Bizantino ainda era poderoso, rico e amplamente estável. Como tal, a moeda manteve seu valor de aproximadamente 20,5 quilates ou 4,1 gramas de ouro. Não era de forma alguma uma quantia pequena, mas, novamente, a armadura de Berengário seria de qualidade substancialmente melhor do que os produtos de ferro que os bizantinos usavam atualmente. O rosto de Aretas se contorceu ao ouvir um número tão grande. Felizmente Berengário prefaciou sua declaração com a frase "o preço é negociável" como tal. Ele começou a pechinchar com o jovem conde sentado diante dele enquanto jantava seu schnitzel. S10, hiperpirons. Berengário abanou a cabeça enquanto contra-ofertava 14. Os dois nobres regatearam detalhes minuciosos até que finalmente, um preço de 12 hiperpirons por conjunto de armadura consistindo de um peitoral e ombreiras. Berengário ficou satisfeito com o resultado, mas Aretas estava cerrando os dentes. Isso custaria ao Império uma quantia significativa, mas valeria a pena o preço é. Como tal, ele finalmente aceitou o resultado. Depois que os dois homens concluíram suas negociações sobre o custo do equipamento, eles compartilharam uma refeição e continuaram a desfrutar da paz que foi concedida à região do Tirol. Agora que Aretas atuava como importador do equipamento de Berengário dentro do Império Bizantino, ele ganhou algum grau de lucro. Os dois nobres de regiões muito diferentes do mundo estavam agora entrelaçados no comércio de armas e têxteis, que atuavam como uma enorme fonte de renda para ambas as partes. Com as negociações de negócios concluídas, as duas partes aproveitaram o restante da refeição, conversando casualmente sobre o que os dois estavam fazendo nos últimos meses desde que se encontraram pela última vez. Obviamente, Berengário fez questão de ficar longe do tópico de sua batalha com a Ordem Teutônica, pois sua selvageria nesse evento parecia causar grande desconforto ao nobre do Oriente. Então Berengar era um alemão, um descendente dos bárbaros que saqueou Roma e destruiu seu império. A ideia de que um romano do Oriente e um alemão intensamente nacionalista que se orgulhava das realizações de seu ancestral pudessem formar uma relação tão amigável era divertido para Berengário. Apesar disso, Berengário estava ciente de que tal relação era vital para seus planos. Tirania de Aço capítulo 177 Dias escolares. No momento em que Henrietta estava na aula, silenciosamente ouvindo a professora explicar aritmética básica, na sala de aula ao seu redor havia um grupo de alunas de sua idade. No sistema de educação pública de Berengário, L o separou por gênero para evitar distrações desnecessárias,
especialmente entre aqueles que podem estar entrando na adolescência. Dessa forma, ele também foi capaz de projetar o currículo de uma maneira que atendesse às maneiras pelas quais meninos e meninas tendiam a estudar. Como tal, esta era uma escola só para meninas, com apenas instrutoras do sexo feminino. A encarregada de ensinar matemática básica era uma nobre que, a pedido de Berengário, havia preenchido o cargo. Afinal, não havia muito para uma mulher de seu status na vida a fazer, e era bom ajudar no desenvolvimento do próximo geração. Charlotte estava sentada ao lado de Henrietta e estava lutando com os conceitos básicos. Ela não era de forma alguma um prodígio quando se tratava de matemática, mas ela tinha uma mente bastante criativa, ao contrário de Henrietta, cuja mente se parecia muito com a de Berengário, na medida em que funcionava bem com matemática e pensamento crítico. Após a conclusão de instrução básica, as meninas foram divididas em grupos para trabalhar nos problemas onde Henrietta e Charlotte se agruparam com uma terceira menina que estava por perto. O problema era um simples produto da multiplicação. No entanto, as outras meninas estavam lutando com o conceito. Como tal, Henrietta mostrou a tabuada que Berengar havia projetado e as informou sobre sua compreensão de como funcionava. 2x2 4, porque é a soma de 2, 2. No entanto, 2x3 6, porque é a adição de 3 2, e assim por diante. Charlotte, por outro lado, estava incrivelmente frustrada. Era matemática básica e, no entanto, ela já estava lutando. Pode-se dizer que ela não estava destinada a ser engenheira ou qualquer coisa que utilizasse muita matemática. Em vez disso, ela desenhou um pássaro, o que para sua idade e falta de educação adequada era bastante aceitável. É claro que ela desenhou no verso de sua planilha, o que fez Henrietta repreender a garota. É claro que você não vai entender se continuar desenhando no verso de suas planilhas em vez de prestar atenção na aula. Por outro lado, a outra garota do grupo entendeu perfeitamente a explicação de Henrietta e agradeceu a ajuda. Obrigado, Henrietta, você é sempre uma grande ajuda. Isso fez Henrietta sorrir. Ela nunca soube que seria tão divertido interagir com pessoas da mesma idade. Se não fosse por Berengar insistir para que ela fosse para a escola e interagisse com as outras garotas, ela provavelmente teria sido abrigada sozinha no castelo a vida inteira. Como tal, ela respondeu ao elogio da menina: não há problema. Vendo Henrietta e a outra garota se darem tão bem, Charlotte começou a fazer beicinho. Ela era uma garota muito bonita e com um rabo de cavalo loiro sujo e olhos verdes menta. Embora em comparação com Henrietta sua aparência fosse severamente deficiente, afinal, ela estava vestida com um vestido de camponesa, em comparação com o luxuoso traje nobre de Henrietta. Pela expressão em seu rosto, ela desejava muito monopolizar Henrietta para si mesma. Claro, a jovem rapidamente encontrou uma saída do trabalho e começou a fazer perguntas a Henrietta sobre seu irmão mais velho. Essa Henrietta nos conte outra história sobre Berengar. Ouvi dizer que ele tem um tapa-olho agora que parece super legal. No momento em que Charlotte trouxe tal assunto, todas as meninas da classe começaram a ouvir Henrietta e a história que ela contaria desta vez. Eles haviam se esquecido completamente do plano de aula e foram atraídos pelas histórias do jovem conde do Tirol. Lembrando-se do que seu irmão lhe contara, Henrietta decidiu contar uma história do passado de Berengário que não fosse super embaraçosa. Por onde devo começar? Suponho que se possa dizer que Berengário sempre cresceu doente, desde criança, mas apesar disso tentou não deixar sua natureza frágil atrapalhar sua vida. Por exemplo, quando eu tinha 5 anos, e ele tinha cerca de 15 na época, alguns garotos mais velhos da nobreza começaram a me intimidar. Eles roubaram minha boneca e a jogaram em uma árvore. Quando Berengário descobriu, decidiu subir na árvore e pegar o boneco ele mesmo, apesar de estar incrivelmente fraco. Ele inicialmente caiu da árvore depois de conseguir subir apenas alguns degraus. No entanto, ele estava determinado e, como tal, apesar de não ter forças para subir na árvore sozinho, ele encontrou uma escada e a usou para escalar a árvore e pegar minha boneca de volta. Depois, ele me disse que se eu fosse intimidado novamente, para ir buscá-lo, e ele daria uma bronca nas meninas. Os olhos de Charlotte começaram a brilhar de excitação quando ela ouviu as ações cavalheirescas de Berengário ajudando sua amada irmãzinha. Ela não pôde deixar de fazer a pergunta em sua mente. O que aconteceu depois? Henrietta percebeu imediatamente que o resto da história não era favorável à imagem de prestígio de Berengário, mas toda a classe olhava com curiosidade e, como tal,
Sua resistência imediatamente desmoronou e ela revelou os detalhes embaraçosos. As garotas voltaram e me intimidaram novamente. Então eu fiz como meu irmão mais velho instruiu e fui buscar sua ajuda. Depois que ele os repreendeu por seu comportamento, as garotas mais velhas, elas bateram nele. A expressão fofa e inocente no rosto de Henrietta quando ela revelou outro segredo embaraçoso de Berengário fez as meninas da classe instantaneamente caírem na gargalhada. Até a professora começou a rir quando ouviu falar desse lado do homem muitas vezes referido como Berengar, o indomável por seus apoiadores. Pensar que o homem que governava a região com autoridade suprema domínio era tão lamentável no passado, era realmente um pensamento divertido. Henrietta continuou sua história um pouco mais enquanto se dirigia à classe. Depois disso, aprendi que não deveria confiar em Berengar quando precisava ensinar uma lição a alguém. Em vez disso, fui para meu outro irmão Lambert. Embora eu ache que não seja mais o caso. As meninas estavam curiosas sobre Lambert, pois a maioria delas não tinha ouvido o nome antes. Isso despertou curiosidade entre os colegas de classe de Henrietta quando eles começaram a sonhar acordados sobre quem era Lambert. Certamente se ele fosse o mais forte dos dois irmãos então ele seria um renomado guerreiro. Então uma das garotas rapidamente perguntou sobre Lambert. Quem é Lambert? Onde ele está agora? A expressão de Henrietta se afundou, embora sua família não lhe dissesse explicitamente que Lambert havia feito algo terrivelmente errado. Ela não era tola o suficiente para acreditar que ele era inocente. Ela sabia que Lambert devia ter feito algum ato indescritível para ser exilado de sua família. Ela só não sabia exatamente o que havia acontecido. Assim, uma expressão sombria apareceu em seu rosto enquanto ela se calava. A professora notou a expressão mal-humorada no rosto da garota e imediatamente tentou redirecionar a atenção das garotas para que elas que se concentrassem em seu trabalho e desse algum alívio a Henrietta. Embora ela não estivesse ciente do destino de Lambert, ela sabia que não poderia ser algo bom pela aparência de Henrietta quando ele foi mencionado. Vamos meninas, prestem atenção e façam seu trabalho. A sala de aula cheia de meninas começou a gemer de desagrado, mas elas finalmente fizeram o que lhes foi dito e voltaram ao trabalho. Charlotte sussurrou para Henrietta enquanto revisavam suas planilhas. Isso foi muito engraçado. Seu irmão mais velho é o melhor. Esse é o que Henrietta corou de vergonha. Ela sabia muito bem que não deveria revelar tal informação para as meninas de sua classe. No entanto, todos pareciam tão interessados na história e, como tal, ela não podia evitar vazar a informação. Como tal, ela se sentia um pouco culpada por suas ações, mas não o suficiente para impedi-la de fazê-lo novamente. Henrietta rapidamente se enterrou em seu trabalho, e não seria até a hora do almoço, quando ela voltou a falar sobre o passado embaraçoso de Berengário. Enquanto isso, no escritório de Berengário, o jovem conde sentiu uma coceira repentina no nariz e, antes que percebesse, espirrou alto, o suficiente para que, se alguém estivesse por perto, pensasse que era uma rajada de trovão. Depois de fazer isso, ele esfregou o nariz e instantaneamente disse seus pensamentos em voz alta. Quem está falando merda sobre mim? Berengar não tinha como saber que Henrietta havia revelado outro acontecimento embaraçoso de seu passado, pois se o fizesse certamente agarraria suas bochechas inchadas e as puxaria até que ela ficasse com o rosto vermelho. No entanto, sem saber que Henrietta revelava seus segredos embaraçosos de influência social, ele rapidamente voltou a trabalhar na aprovação de preocupações orçamentárias. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos.